assim, tipo, bonitinho. Tá, ok. Ah, eu tô precisando me distrair, por isso que eu tô fazendo essas palhaçadas. Desculpa. Então, pessoal, eu mandei ontem o material lá de. É aquela parte final, mas eu acredito que vocês não chegam, não deu tempo, porque eu só consegui mandar à noite aqui, né? Mas vocês acham uma boa atacar aquilo ou vocês têm dúvidas de outras coisas antes? Eu tô bem. Eu gostaria de pedir só para você colocar ele nos textos úteis. Vou colocar agora, é só eu achar aqui onde ele está. Cálculo 1, MC7. Será que eu consigo fazer com Ctrl C, Ctrl V no textos úteis? Ia ser muito legal se eu conseguisse. Não consigo. Mas tá, deixa eu colocar ele no braço. MC7. Tá aqui. Então, o que eu mandei para vocês foi isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo bem. Eu mandei a parte de texto do Stuart, que fala sobre aquela parte de primeira derivada, segunda derivada e como isso se relaciona com o cálculo. E no final tem uns exercícios que eu circulei, que são interessantes para fazer. Aí, se vocês não tiverem dúvidas de outras coisas, a gente pode fazer algum desses, uns 2 ou 3, bem, com bastante cuidado, que aí dá o tempo. Pode ser? Mas alguém Por postou mim, alguma coisa pode. em dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida na questão 14 da lista 7. É nessa f de x igual... É nessa aqui que está aberta, João Marco? Que não está na lista. 14. Tá, desculpa, eu te interrompi, Samara. Foi mal, é que eu vi na hora o... Não, eu falei que por mim tudo bem fazer Ah, exercícios dessa lista. tá, tudo bem. Que não está na lista. Também. Que, 14 da lista 7. Nessa f de x... Mas, a 14... A 14 é essa? Essa é 14 mesmo, tá. E aí tem uma outra que é x quadrado menos x ln de x. E onde aparece essa? João Marcos HR. Essa não está. Essa é da sua vida. Tudo bem. Então vamos lá. Print screen. Tarará. Isso aqui é muito massa. Eu queria muito poder fazer isso numa lousa de verdade. Já pensou que da hora? Mas enfim. Ah, então, é legal que já é um exercício do novo. Então, esse 14. Vamos ver quantos séculos ou em quantos intervalos nos quais f é crescente, em quantos valores máximos e mínimo local de f, em quantos intervalos de concavidade e pontos de inflexão. Pois bem, eu ainda sou escutado? Que ficou vermelho o sinal do Discord aqui, por isso que eu perguntei. Tá, tudo bem. Ah, então, alguns mantras, tá? É só para reforçar o que a gente viu.
Oi? Voltei? Voltou. Sim. Ah, tá. Tudo bem. Ah, provavelmente hoje a internet vai estar uma porcaria. Mas, enfim. Ah, eu ia falar dos mantras que a gente precisa reforçar para a vida, das coisas que a gente tinha. Tá? Que é, quando fala de função ser crescente e decrescente, então, isso aqui na nossa cabeça precisa tocar um que é primeira derivada. Valores de máximo e mínimo local. Tem que atacar para lembrar a gente ponto. Os testes que a gente. O Antônio Spíndola e o Fonauro chegaram. E com cavidade de pontos de inflexão, isso lembra, tem que chamar para a gente. Pois bem. A gente faz isso tudo com a 14, que é a f de x igual ao cosseno ao quadrado menos duas vezes seno de x. E ele quer que isso seja feito, essa análise, no intervalo aqui. O bruxo da lousa. Cadê? Colo aqui. Certo. Então, a coisa que a gente, antes da gente pensar em fazer, é derivar essa desgraça. Então, a gente vai fazer logo as duas que a gente vai precisar. F' de x, esse cosseno ao quadrado aqui é cosseno de x vezes cosseno. Ou é assim, ou um cosseno de x ao quadrado. Que costuma ser escrito aqui o quadrado. Mas o negócio é esse aqui. Então, para derivar isso, vai uma regra da cadeia. Pois bem, então aqui, derivando isso aqui com a regra da cadeia, então o expoente cosseno de x vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. E aí aqui nesse outro vai ficar menos duas vezes a derivada do seno, que é cosseno. Então, no final das contas, isso aqui vai ser duas vezes. Aliás, dá para fazer assim. Esse sinal de menos com 2 evidente. Menos duas vezes cosseno de x vezes Professor, seno de x. Oi, rapidinho. A minha tela, eu não sei se é só eu, mas eu não tô conseguindo ver, tá dando. Fica carregando infinitamente. É só eu? A minha tela tá travada. Eu não sei se tá Ah, carregando ou se ele que não tá escrevendo. tá, deixa agora a eu. tela voltou pra mim. Eu vou dar um reboot no streaming. Eu vou parar de transmitir. E aí eu vou voltar a transmitir. Talvez isso ajude. Tudo bem. Melhorou? Voltou pro mundo? Calma, tá carregando ainda. Tá, ok. Voltou. Eu posso, talvez. Eu posso também as configurações de transmissão. Eu estou transmitindo em 720p a 30 quadros. Eu posso colocar em 15 quadros. Será que fica carregar menos? Vocês acham? Ou dane-se, tenta assim um pouco. Vocês entendem mais disso do que eu. Eu não entendo nada disso, mas não faço a mínima ideia. Pode colocar em Talvez 15, eu vai. acho que não vai fazer tanta diferença. Tá, vocês vão me ver um pouco menos fluido agora. Eu acho, mas talvez sobrecarregue menos.
Eu sei que eu tinha caído, mas eu voltei. Espero que eu tenha voltado. Pra mim voltou. Tá, Voltou também. hoje vai ser com emoção, hein, pessoal? Legal. Ah, mas então estamos vendo a lousa, ok. Só para testar, eu fiz um sinal demais aqui. Viram? Não vi. Também não vi. Caiu de novo? Será que não viram ainda? Tá travado. Não tô vendo nada. Também a minha tá Então, travada. A então, tela. então talvez seja o caso de eu mandar Agora a viu gente pro... mais. Agora eu vi mais também. Caramba, tá bem atrasado. Nossa. Pode ser o caso, então, de funcionar melhor se eu fazer no Jamboard, que aí não precisa usar o streaming. Você pode Eu tentar vou... deixar em 30 quadros mesmo, só que diminuir a resolução ao invés de tiver como, ao invés de deixar em 720. Mudei de novo, então. Coloquei em 480 e 30 quadros. Tá, tenta escrever alguma coisa. Eu vou fazer uma aqui. Vamos ver se vocês leem o que eu estou escrevendo. Tá, já Dá pra ver, dá pra ver. Melhorou? tá. Melhor. Para todo mundo? Sim. Tá. Alguém não viu o que eu escrevi? No chat, talvez, coloque. Mas tudo bem. Acho que nos sincronizamos novamente. Muito obrigado pelo suporte técnico, Espíndola. Bom, então, voltando ao que a gente tinha que fazer, tá? Porque ou vocês estavam me escutando e não me vendo, ou me vendo e não me escutando, enfim. A gente ia encontrar intervalos, a gente ia analisar o gráfico dessa função maldita aqui, cosseno ao quadrado de x, menos 2 vezes seno de x. Tá. E aí vai usar toda a técnica que a gente já tinha visto anteriormente sobre a primeira derivada, segunda derivada, essas coisas assim. Então, o que a gente tem que fazer é, antes de respirar, antes de pensar, pega essa f maldita e sai derivando ela igual a outra. Deriva uma vez, deriva duas. Então tá. A derivada disso, com a regra da cadeia, vai ser tomar esse expoente, multiplicar por cosseno e multiplicar pela derivada do cosseno, que é menos seno. E aí derivar esse menos 2 seno de x aqui sem regra da cadeia. Fica menos 2 vezes cosseno. Então, aí, isso aqui fica esse negócio. Essa é a primeira derivada. Daí, a segunda derivada, então, deixa eu só reescrever. Não, acho que cabe aqui. Vai ficar uma coisa. Eu vou fazer. A segunda derivada vai ficar meio grande. Porque a segunda derivada é a primeira derivada, é a derivada da derivada. Então, vai repetir o escalar que está multiplicando. Agora foi. Oi? O que aconteceu? Não, é que eu tinha travado pra mim. Você tinha Ah, travado, tá. você que não tava escrevendo. Tá. Às vezes eu posso ter parado de escrever também. Eu vou ficar mexendo sempre no mouse, assim, para vocês saberem que se travou ou não. Eu não vou conseguir fazer isso. Então aqui a gente vai derivar esse e a derivada dessa expressão aqui, dessa soma. O problema é que vai ter esse produto, então vai ficar uma coisa bem grande. Vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, e essa parte aqui toda
é só a correspondente derivada dessa parte. Daí, mais a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, isso aqui vai ficar menos do derivada do cosseno, x. Derivada do seno é cosseno. E aqui fica menos. Tá legal. Aqui mais bonitinho, simplificar. Eu ainda tô sendo. Não, eu tô sendo escutado sim. Eu vi que a coisinha tá piscando, então. Eu acho. Oi? Está sendo escutado. Tá, muito obrigado. Abri uma lousa nova aqui, então se ficou tudo preto, a ideia é essa. Vou colocar. Não se desespere. Não é a conexão de vocês que morreu ainda. Eu tô só pensando aqui que eu vou dar uma palestra às 4 horas. Se a internet estiver assim, vai ser uma beleza. Então agora, isso aqui é menos 2 vezes menos x mais cosseno ao quadrado menos seno. Daí isso fica menos com menos fica 2 seno ao quadrado de x menos 2 vezes cosseno x menos seno de x. Será que eu errei algum sinal? Ia ser tão legal se aqui pudesse ser mais, que isso aqui ia virar 1. Que triste. Deixa eu olhar para ver se eu errei um sinal. Por favor, que eu tenha errado. 2 vezes cosseno. X vezes derivado do cosseno, que é menos seno. Professor, acho que você esqueceu de multiplicar o 2 no seno. Sim. Aqui fica menos 2. Obrigado. Mas eu queria que aqui fosse positivo, porque aí as contas iam ficar tão mais fáceis. Por que a vida não é assim? Tá, tudo bem. Então, essa é a expressão para a segunda derivada. E isso aqui é a expressão para derivada. Legal, deixa eu colocar. Oi. Professor, com seno x não seria mais 2? Então, ficou aqui, ó. Menos 2 seno ao quadrado de x. No último seno x. Sim. Tá. Eu tô tão frustrado em querer desaparecer com essas coisas que eu tô completamente ignorando esse pedacinho que vocês perceberam. Mas está certo, o sinal muda. Então, só colocando aqui. Tá, vai ter que ficar aqui esse negócio, então. Essa aqui é a expressão primeira derivada. Então, agora que a gente tem primeira derivada e segunda derivada, a gente consegue analisar onde a função vai ser crescente, decrescente, onde vai ser vai ter concavidade para cima, para baixo, tudo isso. Aí, só colocar aqui lembra que a f ela vai ser crescente, onde a primeira derivada é maior que zero, ela é decrescente
onde a primeira derivada é menor que a concavidade dela é para cima, onde a segunda derivada é maior que zero, e a concavidade é para baixo, onde a segunda derivada é menor que zero. Os pontos de inflexão vão ser os pontos onde a concavidade não muda, né? Mas eu tô falando o inflexão para ficar igualzinho o que lembrando como ele define, é um ponto da curva. Eu falei o contrário. O ponto de inflexão é onde ela muda de concavidade. Eu estava confundindo com um ponto de Sella, que não tem a ver com concavidade, mas é um ponto onde a função tem derivada nula, mas ele não é nem máximo nem mínimo. Desculpa, pessoal, eu me confundi. Os pontos de inflexão vão ser onde ocorrer essas mudanças aqui. Tá, então não adianta chorar, né? A gente tem que analisar essas coisas. Então vamos ver aqui essa expressão. Exercíciozinho cabuloso esse aqui, hein, João Marcos HR. Grande Stewart. Então a gente tem essa expressão aqui. A gente quer saber quando que ela é positiva, quando que ela é maior que zero, quando que ela é menor que zero. Então vamos ver. Aqui a gente tem menos duas vezes cosseno de x. Dá para deixar assim, ó, né? Eu não tinha pensado nisso. Tá, então isso aqui vai ser igual a zero se somente se o cosseno de x é zero ou o seno mais 1 é igual a zero. Tá? Então vamos entender primeiro onde essa função dá zero. Que aí depois a gente tenta ver onde ela é positiva e onde ela é negativa. O cosseno de x... e tem uma coisa. A função estava restrita no intervalinho, né? Aqui, nesse intervalinho aqui. A gente só tem que... No círculo, tá? Tudo bem. Aqui, bacana. No círculo todo. Tá, então... Então, no círculo todo, o cosseno, para ser zero, o seno sobe. O cosseno é o que está aqui, né? O cosseno é projetado. Então, o cosseno é zero quando o seu ângulo é 90 graus. Então, em 90 graus, porque o ângulo está, quando está aqui, tá perto de 1. Vai vindo, vai vindo, vai vindo, chegou em 90 graus, deu, que aí projetou para cá. Então, para x igual a π sobre... Aí depois, conforme ele vai vindo, vem para menos 1, depois em 3π sobre 2. Vai dar zero de novo. Então, nesses dois pontos, o cosseno de x dá zero. Estão comigo? Sim. Tá. Nos outros pontos, é um pouco menos difícil. Essa primeira parte é um pouco menos difícil do que eu achei que seria. A gente quer que seno de x mais 1 seja zero. Ou seja, a gente quer que seno de x seja menos 1. O seno sobe. Minha nossa senhora. Pronto. O seno sobe.
E a gente quer que ele dê menos 1. No zero, no x igual a 0, o seno é 0. Aí 1, aí desce de novo 0. Aí menos 1. Ele só dá menos 1 em 3π sobre 2. Está certo. É 0, 1. Subiu, aí depois ficou 0 de novo. Aí vai para menos 1. É isso. Em x igual a 3π sobre 2. Então esses são os pontos críticos, tá? Que vão ser candidatos a, além dos extremos, a serem pontos de máximo e mínimo também. Estão comigo? Sim. Tá. Agora, para ver quando ela é maior que zero, quando que ela é menor que zero, a gente faz como se fosse uma equação mesmo. Porque o que a gente tem aqui? Ela como sendo esse produto. Eu vou até colocar ali. Vamos lá. A gente tem esse produto de função e quer ver quando essa coisa ela é maior que zero e menor que zero. Então a gente faz aquelas duas retinhas, aí tem uma terceira retinha que vai ser o... Aqui a gente vai analisar o comportamento do menos duas vezes cosseno. E aqui a gente vai analisar o comportamento do seno x. E aí vão marcar os pontos importantes no π sobre 2. Essa aqui dá 0. Aqui ele também vai dar 0 em 3π sobre 2, que a gente tinha. E aí agora a gente só tem que ver como que se comporta essa aqui. Então, esse menos 2 ele vai inverter a ordem, né, da coisa. Então, vamos ver aqui. O cosseno, se fosse só cosseno de x, ele ia começar em 1. Aí conforme eu vou subindo o ângulo aqui, ele vai se aproximando de 0. Só que, então ele está positivo indo até 0, até chegar aqui. Só que, se fosse só cosseno, como está vezes menos 2, vai ficar negativo. Então, essa parte aqui está negativa. Acompanharam? Sim. Sim. Tá. Depois, conforme ele for chegando até o π, colocar aqui, ele ia continuar, ele ia voltar, ele ia assumir valores negativos, porque ele ia estar caminhando desse. Só que como está com menos 2, vai ficar positivo. Eita, que emoção. Aí agora, daqui para cá, ele tinha chegado no menos 2 no cara. Se fosse cosseno, ele ia ter chegado no menos 1, ia voltar para o zero. Mas ele ia estar negativo. Como está com esse menos 2, vai ficar positivo. E aí aqui, ele ia voltar a ficar positivo até chegar 1 só. Mas se fosse cosseno, mas como está pelo menos 2, ele vai ficar... acompanharam esse de boa? Sim. Tá bom. Agora o seno de x mais 1. Esse é mais fácil. Se a gente parar para pensar com calma. Esse é mais fácil. Esse aqui, assim, no fundo, era você pegar os sinais do cosseno e inverter.
Foi o que a gente fez. Agora, se a gente pensa na função, pensa no gráfico da função seno, ela é um negócio que varia entre -1 e 1, quando você vai fazendo aquelas ondinhas, né? Ela varia entre -1 e 1. Se você soma 1 a esse negócio, você vai erguer o gráfico uma unidade de altura. Tá? Compensa até eu abrir aqui o GeoGebra. Eu não sei como é que se escreve GeoGebra. Se a gente tem aí faz y igual a seno de x mais a. Conforme a gente aumenta esse azinho, a gente vai subindo naquela mesma altura. Então, no 1, aqui ficou 1.1, porque eu tenho um pouco de Parkinson, talvez. Pronto. Aqui, você subiu o gráfico uma unidade. Então, maior que 0 sempre vai ser. Maior ou igual a 0 sempre vai ser. A gente só tem que ver os pontos onde ela agora vai estar dando 0. Que antigamente eram os pontos onde dava -1. Tá? Mas a gente já viu isso aqui, né? A gente olhou, a gente viu que o único lugar onde ela dá -1 é nesse cara. No resto todo vai ser... Cadê? Deixa eu fazer aqui só para a gente se convencer. E é 0 menor ou igual que x menor ou igual que 2π. Ela só vai dar 0 num lugarzinho que é aquele que a gente achou. Então, aqui, no resto todo ela está maior que 0. Então, tá positivo, positivo, positivo. Tudo bem? Então, quando a gente fizer a multiplicação, vai ser menos com mais, menos. Aqui, mais com mais, tanto faz. Mais, menos com mais, menos. Então, isso tem um problema aqui, né? Não tem problema nenhum. Então, a primeira derivada da função, a gente viu que ela vai ser menor que 0 para valores menores que π sobre. Ela vai ser 0 em π sobre 2, depois ela vai ser maior que 0 entre π sobre 2 e 3π sobre 2, e depois ela vai ser menor que 0 em diante. Então, isso significa que a nossa função ela vai ser, que é o que a gente queria saber a primeira coisa, que ela é decrescente, vou colocar só assim, ela é decrescente nesse intervalo, de 0 até π sobre 2, daí depois ela fica crescente, e aí depois ela fica decrescente, de novo. Tá legal? Entenderam essa parte? Sim. Então, só para conferir, já que a gente tem esse recurso, a função era cosseno ao quadrado de x menos 2 vezes seno de x, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu volto aqui e vejo. Mais fácil.
Era cosseno ao quadrado de x menos 2 vezes... Daí a gente encontrou os pontos notáveis. Vamos colocar x igual a π sobre 2. X igual a 3π sobre 2. Não tem esse negócio. 3π sobre 2. Então, a gente viu que a função, olha só que legal. Ela é decrescente até chegar em π sobre 2. Depois ela fica crescente até chegar em 3π sobre 2. E depois, de fato, ela cai. E isso dentro do intervalo que a gente estava olhando. Tá? Então, as contas estão batendo. Que emocionante, pessoal. Estão entendendo? Tá demorando porque eu estou fazendo com cuidado para vocês, mas não significa que todo exercício assim vai demorar uma vida. Mas como é o primeiro, eu acho que compensa fazer com cuidado. Ficou alguma dúvida nessa parte da primeira derivada e tal? Pra mim, não. Tá bom. Vejam que estava negativo, aqui estava decrescente, depois ficou crescente. Então, isso aqui significa que a função estava fazendo... Aliás, é até bom eu desenhar assim, fica mais intuitivo. Seguir o fluxo. Nota que essa primeira parte aqui da análise já dá para a gente já pode usar o teste da primeira derivada. Porque aqui a função estava decrescendo, parou e depois voltou a crescer. Significa que esse cara ele é um ponto de local. Depois ela estava crescendo e decresceu. Então, nesse momento onde ela parou um pouco, é um ponto de máximo local. Então, a gente já achou mínimos e máximos locais. Agora é só ir para a concavidade e ver os pontos de inflexão. Bora lá? Professor? No... Oi. Você colocou que ela é crescente π sobre 2, 3π sobre 2. Só que ela só é crescente até π, não? Eu acho que não vai influenciar em nada, mas... Ela só é crescente até π? E depois... Por quê? Porque... Eu acho que eu viajei. Não sei. Não, a derivada está positiva. Você quer que eu volte para o gráfico? Não, eu quero dizer assim, que vai ser positivo. Sim. Mas ela é crescente até π e depois decrescente até... Não sei. É que eu saí um pouquinho e voltei. Aí eu não tenho certeza. Não, veja. Esse aqui é o gráfico dela. Ó. Essa retinha, essa primeira retinha aqui, ó, é o π sobre 2. Essa outra retinha é o 3π sobre 2. Esse intervalo que está pintado aqui é o 0 até 2π. Veja que ela está crescendo. O que vai mudar é a concavidade. A concavidade vai mudar. Obrigado. Não, disponha. Mas é aquela coisa, se a derivada é positiva, que é o que está indicando aqui essa análise, derivada positiva, função crescente. Essencialmente, para efeitos práticos, você pode pensar até que é sinônimo. Beleza? Alguma outra observação, pessoal? Assim, o que mais vai acontecer nesses exercícios é eu errar. Já aviso vocês. Se não tem, vamos analisar essa coisa linda aqui. Ok. Mas eu acho que tem uma esperança. A gente quer agora analisar a segunda derivada. A gente quer ver onde a derivada é positiva, negativa. Os pontos de inflexão provavelmente vão ser, como é contínuo, vão ser possivelmente os pontos onde a segunda derivada dá zero, só que se tiver mudança de sinal.
A gente vai ver lá. A primeira coisa, a gente tem que escrever isso aqui de um jeito que ajude a gente a fazer conta. Tá, deixa esse 2 em evidência. Deixa o 2 vezes seno, talvez. 2 vezes o seno de x. Aqui fica seno de x menos cosseno ao quadrado mais 2. Alguém chegou a fazer essa será que tá uma coisa tão feia para analisar? Eu não sei se é a minha experiência, mas aqui tinha isso, fica menos 2. A gente queria derivar isso, então ficou menos 2 derivada do cosseno. É menos seno vezes seno mais derivada do seno é cosseno. Cosseno fica cosseno ao quadrado menos... Será que usa cosseno ao quadrado igual a... Caramba! Muito boa ideia. Muito boa ideia. Tá. Nossa, pensar que eu já fui monitor dessa matéria, eu já usei esse truque, só que eu tinha esquecido, tá? Pessoal, a ideia... Eu espero que a ideia do João Marcos HR é que eu queria que aparecesse um seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x para transformar. Só que eu não... Enfim, tô desde 2008 na matemática, ainda não aprendi que eu posso fazer isso igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, eu posso substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Caramba, pessoal, desculpem, eu me sinto mal por vocês terem um professor de cálculo tão ruim quanto eu. Mas a ideia vai ser, então, trocar essa ocorrência de cosseno ao quadrado. Certamente isso vai ajudar. Certamente isso vai. Então, aqui vai ficar... É uma coisa que eu não tinha visto. 2 seno ao quadrado de x menos 2, 1 seno ao quadrado de x mais 2 seno de x. Então aqui eu só usei essa substituição que veio do teorema fundamental da trigonometria. Caramba, eu sou uma vergonha. Lucchini teria pensado nisso em 10 segundos. Obrigado de novo. Então aqui fica 2 vezes seno ao quadrado de menos 2, menos com, olha só, mais 2 seno ao quadrado mais 2 seno de x. Agora eu queria que esse aqui anulasse, mas tudo bem, a gente pode ter tudo. Então aqui vai ficar 2 vezes 2 seno ao quadrado de x mais seno menos já é alguma coisa, já é um pouco melhor, tá? Vamos ver agora quando que isso aqui dá zero. Vamos olhar isso aqui. Isso aqui é zero só quando 2 seno ao quadrado de x mais seno de x é igual a 1. Agora, isso é igual a... Isso aqui é com... Ou, tá, isso
seno de x vezes 2 vezes seno de x é igual a 1. Pensando. Você pode também chamar o seno de x de alguma outra coisa, tipo falar que ele é y, e aí você descobre quanto que tem que ser seno de x para depois descobrir quanto tem que ser o x. Caramba, vocês estão on fire hoje, hein? Muito bom. Uma mudança de variáveis. E a gente vai estudar essa equação aqui. Y mais 1. Isso aqui vai virar uma equação de segundo grau. Vocês veem que doutorado não ajuda nada em fazer. Tá. Então isso aqui fica 2y ao quadrado mais 2y menos 1 igual a 0. Isso aqui... Estou com preguiça. Y menos 2 mais ou menos b ao quadrado 4 menos 4 vezes esse negócio. Fica menos mais 8 sobre 4. Tá certo? Menos 2, menos b, mais ou menos b ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2 fica menos 8 vezes menos 1 mais 8. João Marcos HR está digitando. Mais y só. Por que eu coloquei 2? É a política, pessoal. Eu tô aqui, mas eu não tô aqui. 2y quadrado, mas... Não. Espero que pelo menos vocês estejam rindo no conforto do mutado de vocês. B menos... Então fica menos 1, mais ou menos. Professor, Oi, o que eu errei? não, é que eu vou te dar a resposta. É meio e a minha calculadora faz equação de segundo grau. Obrigado. Mas agora é a questão do brilho. Vou pelo menos escrever a formulinha certa. B ao quadrado fica 1 na 4 vezes 2. Aí fica 8 sobre 4. E aí vai dar 1. Quanto que você falou? 0,5 e menos 1. 0,5. Beleza. Peço desculpas de novo a vocês por eu ser essa negação, tá? Mas então a gente chega aqui naquela expressão anterior. Rapaz, que exercício completo, né? Tem de tudo nessa desgraça. Chegar nisso aqui para saber onde dá zero. Então, como isso aqui era o y, isso aqui diz para a gente, só para lembrar aqui, deixar entre por cento. Ou o y, que era seno de x, é igual a meio, ou y, que é igual a seno de x, é igual a meio. Então, a gente tem que encontrar os valores de x, onde seno de x é meio, e os valores de
x para os quais o seno de x é menos 1. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 2 sobre... É em 60, né? É π sobre 3. Professor, Oi. o João Marcos disse alguma coisa. Y mais... Não, mas... Eu acho que era... Essa coisa que ele falou, se for o que está no meu chat, foi observando que eu tinha colocado um 2 aqui. E não... Acho que foi isso. Oi? Estão me ouvindo? Sim, desculpa. Não, tudo bem. Então, para x é igual a meio, pelo menos nesse primeiro quadrante aqui, para seno de x ser meio, o x tem que ser π sobre 3. Deixa eu colocar isso aqui em outro. Cheia. Eu adoro quando eu faço isso. Aqui. Então vamos colocar isso aqui. Ok. Vamos colocar isso aqui em outra. Aqui. A gente quer encontrar onde isso acontece. Então, raiz de 3 sobre 2. Não, eu falei abobrinha. É o meio. Eu vou ter que avaliar fazendo o triângulo negócio. É π sobre 3 ou π sobre 4? É raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é em meio. Acho que é. Quanto é aqui? 60? Em 60 graus? Que aí você faz. Vocês lembram mais do que eu? Sendo da meio é 30 e 150, professor. 30 graus e 150 graus. Então aqui é. Aqui é o raiz de 3 sobre 2. É. Em 60. Tá, beleza, obrigado. É que eu estava realmente com muita preguiça de pegar o triângulo arbitrário e fazer a conta. Mas daria para fazer. Em meio vai ser em 30 graus. Eu não quero desenhar outro. Em meio 30 graus. E vai ser no simétrico dele aqui. Quando você dá uma outra volta. Então vai ser quando você faz o 180 menos o 30. Tá? Aí... Então a gente já pode colocar aqui. Já pode começar a fazer. Então, esse aqui vai ser em x igual a π sobre 6 ou x menos π sobre 6. Porque π sobre 6 é 30. Eu não estou tão errado assim, né? É porque o π sobre 3 é o 60. Então, isso. Se eu divido por 2... Tá, isso pelo menos eu ainda sei fazer. Tá. X aqui ou x aqui. E aí o menos 1 é mais fácil. Tá, esse eu sei fazer. Menos 1 é só aqui. Em 3π sobre 2. Então, esses são os pontos onde aquela função toda dá zero. Tá? Então, recapitulando, quem é essa função? É essa expressão
está aqui, ó. Não, mas deixa eu voltar para... Não, eu quero a expressão da segunda derivada. A segunda derivada está aqui. Tá, então a gente... Vamos colocar aqui. A gente descobriu que isso aqui é zero. Rapaz, que exercício... Tá. Então isso aqui é zero se e somente se é aquela coisa que a gente queria. É que acontece se e somente se está num desses valores. Tá? Então, isso é só se x é igual a π sobre 6, ou x é π menos sobre 6, ou x é igual a π sobre... Tá, então agora a gente quer saber quando que isso é maior que zero e quando que isso é menor que zero. Nesse caso, eu acho que o jeito mais prático vai ser o seguinte, posso estar errado. Aqui está o zero, aqui está o 2. E aí a gente sabe que aquela função é contínua, e aí a gente viu que em π sobre 6, aí depois em π menos π sobre 6, e aí depois em 3π sobre 2, a função ela se anula. Tá? Então ela dá um zero aqui, ela dá um zero bem aqui e dá um zero aqui. O gráfico dela vai ter que passar em zero nesse. Daí, como são os únicos pontos onde ela vai dar em zero e a função é contínua, a gente elege um carinha aqui para calcular o valor, elege um cara aqui para calcular o valor, um cara para calcular o valor, e um cara aqui para calcular. Porque como a função é contínua, ela não vai poder ter oscilado aqui. Então, se aqui der positivo, e aqui der negativo, então ela vai ter que ter passado. Se nos dois derem positivo, então ela vai ter feito isso e isso. Mas a gente vai ter estimativa porque esses são os únicos zeros. Ela não vai poder mudar de sinal em nenhum outros pontos. Então a gente pega esses pontos do meio. Eu acho que assim é mais fácil do que analisar com algum outro truque. Alguém faria de um jeito diferente? Só para eu saber. Ok, eu vou assumir isso como um... Não, então vamos pegar a expressão aqui de novo. Colocar aqui no... Então a gente quer avaliar esse negócio em pontos eleitos aqui no meio. Esse ponto, eu vou pegar o próprio zero. Tá? Acho que não tem problema. Então, vai ficar seno de zero é zero, mais seno de zero é zero, menos 1, vai ficar menos, aqui vai ficar menos 2. Então, ela começou negativa. Então, aqui, menos 2. No π sobre 6 dá zero. Aí depois vamos para o π sobre... Aqui, nesse meio tempo, vou pegar o π sobre... Vou escolher calcular em cima do π sobre 2. No π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, ao quadrado é 1. Então vai ficar 2 vezes 1. Mais 1. 2 mais 1 dá 3. Menos 1 dá 2. Então ficou positivo aqui. Então aqui ela ficou positiva. Então nessa parte, então ela estava negativa. Aqui a segunda é positiva aqui. Então nessa parte toda ela está positiva. Deixa eu
Então, aqui ela está negativa, aqui ela está... Aqui, antes de chegar em 3π sobre 2, a gente pode pegar π. Em π vai ser 0, 0, menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui está negativo de novo nesse pedaço. E aí, finalmente, entre 3π sobre 2 e 2π, eu vou pegar 2π. E em 2π ela está negativa. Porque vai ser seno de 2π, que é 0, 0, menos 1 vai ficar negativa de novo. Então está negativo aqui também. Então vejamos. A segunda derivada negativa, com cavidade para baixo, até chegar em π sobre 6. Aí, até chegar nesse pedaço aqui, ela ficou com cavidade para cima. E depois ela vai ficar com cavidade para baixo. Aqui e aqui. Então, esses são os intervalos de concavidade e o ponto de inflexão é onde são pontos onde houve mudança de concavidade. Então, estava para baixo, ficou para cima. Então, π sobre 6. E estava para cima, ficou para baixo. π menos π sobre 6. Ufa! Vamos jogar no GeoGebra? Para ver se eu falei muita abobrinha. A gente quer olhar agora, esquece essas retas. Vamos olhar agora a reta x igual a π sobre 6. De fato, houve uma mudança. Ela estava para baixo e depois ficou para cima. Depois y igual a π menos π sobre 6. Não é y, né, Renan? É x. Eu não sei escrever. Então, justamente, ó, vejam, aqui, ó, ela está levemente com a concavidade voltada para baixo. Depois ela começa a vira meio que uma parábola, depois dessa reta. Continua uma parábola voltada para cima. Foi aí, depois dessa retinha, que é o ponto que a gente tinha encontrado, ela muda a concavidade dela e fica para baixo até chegar em 2π. Caramba, que exercício cabuloso! Foi a reunião inteira para ele. Desculpa, pessoal. Mas eu acho que ele serviu para a gente exercitar bem as técnicas, né? Porque a gente fez a primeira derivada, encontrou os máximos e mínimos locais, tá? Que era o que ele pedia, encontrou os pontos de inflexão, fez toda a análise e ainda viu uns truques cabulosos que vocês pensaram para resolver. Legal a ideia de mudar a variável e legal lembrar a fórmula trigonométrica. Gostei muito de aprender com vocês. Obrigado. Mas assim, já são 2h40. Valeu a experiência? Ou vocês querem tentar mais? Eu tenho que sair entre aspas. Eu tenho que iniciar os testes para gravar lá no IFES às 3 horas. Se vocês quiserem mais uns 10 minutos de alguma coisa, por mim. Alguém tem algum outro que queria? Pessoal? Ué, eu tô mudo? Oi? Eu não tenho nenhum não, professor. É só Mas o João Marcos não tinha um outro desse?
Sim, mas eu tô com medo. Eu tô com medo de fazer o outro dele. Mas tá. Não, vamos começar. Se vocês não estão com. Não precisam sair, vamos ficar até as 12h50. A não ser que alguém tenha outra dúvida. Tá, mas se não, a gente tenta fazer esse do João Marco. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ok. Então, no caso, João Marcos, é para fazer a mesma coisa com essa função que não estava escrita lá. Então, eu não sei o que tinha essa função aqui a ver. Eu acho que deve ser a mesma coisa. Ele não... Mas em qual intervalo? Você quer que faça na Eu reta? acho que ele Oi? tá escrevendo, ele tá digitando aqui. Ah, tá. Mas é no estudo da concavidade. Mas você quer na reta toda, João Marcos? Sim, ele quer na reta toda. Oh, rapaz exigente, tudo bem. Então ele quer. Vamos ver então na reta toda como essa coisa se comporta. Primeira derivada disso. Tá certo. E nem é na reta toda, né? É para x maior que zero. Porque tem o ln, né? Então o ln só está definido para x maior que zero. A segunda derivada vai ser 2. Aí aqui esse x menos 1 sobre x é x elevado a menos 1, então vai ficar menos, né? Então vai ficar menos. Oi? Não, vai ficar mais, não, porque ele já tem um. Sim. É menos 1 sobre x. Ah, tá. Não, é que eu sou lentinho. Então isso aqui vai ficar 2 mais 1 sobre x quadrado. Isso aqui, né? Isso. Tá. Aí dá para escrever isso. Não sei se provavelmente vai ajudar. Deixar assim. Esse eu acho que é. Tá, eu não vou subestimar tão cedo assim. Então a gente está aqui com essas expressões. Ele quer só a concavidade que ele falou, no estudo da concavidade. Então a gente quer ver. Tá legal. Isso aqui para ser zero, o x tem que ser diferente de zero, então x quadrado a gente ignora. Seria zero se somente isso aqui acontecer. Isso aqui só se esse 2x ao quadrado fosse igual a menos 1. Isso aqui nunca acontece. Então, ela nunca vai ter de onde a segunda derivada é zero. Além disso, pelo mesmo tipo de argumento, 2x ao quadrado para x maior que zero é sempre maior. Então 2x ao quadrado mais 1 ainda é maior que zero. Quando você pega isso e divide por x quadrado, que também é maior que zero, para x maior que zero, que você tem uma coisa maior. Então, eu devia ter começado com esse. A concavidade desse negócio é sempre positiva. Ela está sempre voltada para cima. Sim. Que coisa é essa? Vamos ver aqui. Quem é esse Pokémon, né? Vocês são dessa época? Vocês chegaram a ver essas coisas? Que no intervalo aparecia. Quem é esse Pokémon? Aquela coisa assim. Eu sou muito velho. Não, é x ao quadrado menos x menos ln de x. Olha só. É um negócio que está sempre para cima.
Tá? Ele não dá uma curvadinha, ele não fica com a concavidade voltada para baixo nunca. Em particular, se a gente fosse fazer a conta da primeira derivada, a gente ia ver que ela é decrescente até chegar em x igual a 1, provavelmente, pelo que o desenho indica. Mas já que foi tão rápido a concavidade, ainda tem 5 minutos, como a gente faria análise desse? Eu fico tão triste de pensar que quando eu der esses truques todos que vocês ensinaram hoje. Isso aqui é a mesma coisa que x. Aqui fica 2x quadrado menos x menos 1 igual a c0. C somente c 2x ao quadrado menos x menos 1 é. Aí resolve-se isso aqui. Encontra-se a raiz disso. X igual a 1 mais ou menos b ao quadrado 1 mais do 4 vezes 2, 8, vezes menos 1 aqui fica mais 8. Isso. Sobre 4. Deu aquela, vai dar quase... Professor, Oi. dá 1 Oi. menos meio. 1 e menos meio. O que aconteceu naquele outro? Como o menos meio não pertence ao domínio da função, porque a função é... Não dessa função, mas lembra que a gente está no contexto onde a gente quer encontrar coisas referentes a essa função, que só está definida para x maior que 0. Então, desses pontos que a gente encontrou, o único que interessa para a gente é x. Então, em x igual a 1, a primeira derivada dá 0. Então, f' de 1 é 0. Aí, agora, para ver o sinal disso aqui, a gente faz o velho truque, aquele velho joguinho de analisar o sinal dessa de cima e dessa de baixo. Então, a de cima é 2x quadrado menos x menos 1. É só partindo do zero. Então, aqui tem o 1 onde ela dá zero. Como é uma parábola voltada para cima, ela está fazendo isso. Então, nesse pedaço ela está negativa e depois ela está positiva. O x no zero dá zero, depois dá positivo. Então, quando a gente faz a combinação de sinais, menos com mais, aí no ponto 1, ela deu zero, depois mais com... Então, de fato, a função estava decrescente. Essa aqui é a primeira derivada, né? Então, a derivada negativa até chegar em 1, portanto, função decrescente. Depois, derivada positiva, função crescente. Logo, o ponto 1 é um ponto de mínimo, exatamente como nos indicou o gráfico de GeoGebra. Caramba, esse exercíciozinho é legal, mas o primeiro foi louco. E a gente conseguiu o trabalho em equipe. Muito bom. Eu acho que dá para encerrar então, pessoal. Eu vou parar a gravação. Peraí. Alt R.